falar sobre os conceitos neurocientíficos de culpa, né? Que é aquela coisa, né, de a gente, quando a gente fala de ansiedade, teoricamente, né, isso não é uma afirmação certa, neurocientificamente falando, a gente está sempre pensando no futuro. E aí, quando a gente fala de culpa, a gente está sempre pensando em uma determinada situação no passado, né? Ele é um sentimento que é muito danoso para o cérebro, porque ele produz neurotransmissores que estressam essa circuitária neural, estressam as células nervosas, né? E faz com que a gente se cobre por situações que, às vezes, lá naquele passado, né, nós não estávamos aptos a aceitar, a fazer. A gente não tinha o discernimento, a gente não tinha o aprendizado necessário para realizar aquilo, né? Então, você tem que entender os mecanismos de culpa, que são mecanismos nos quais nós nos fazemos presentes a uma situação que já passou, e muitas vezes uma situação que nós não tínhamos aprendizado para aquilo, a gente não tinha o discernimento, né? E aí a gente faz algo que depois a gente entra no arrependimento, que é outro tipo de sentimento. Mas a ideia de trabalhar aqui a culpa, a ansiedade, que são os temas de hoje, eu vou fazer uma prática, onde eu vou fazer algumas perguntas. Eu indico para vocês que daqui para frente vocês tragam um caderninho para vocês anotarem essas perguntas, se possível, tá? E aí essas perguntas elas vão funcionar como uma reflexão. A ideia é que você assista a live dentro das próximas 24 horas que ela fica no ar e reflita, né, por escrito ou mentalmente sobre essas questões que eu trouxe aqui para vocês. Eu fiz umas anotações para não esquecer de nenhum ponto, tá? Então eu vou ler algumas perguntas. A live hoje vai ser baseada nisso. Na próxima live a gente vai trazer essas perguntas de volta, né? E vocês irão... a gente vai discutir junto aqui ao vivo, tá? E essa aula aqui, essa live, ela faz parte de uma aula daquele projeto que eu estou fazendo gratuitamente de 21 dias de neurocoach. Eu liberei pra galera, inclusive a plataforma, né? Dá uma olhada nos links, nas divulgações que eu fiz. É um curso pago que eu liberei nesse período de maio pra galera fazer, pra não ter desculpa de reclamar que tá com insônia, que tá com pensamentos acelerados, que tá com ansiedade e que não tem dinheiro para ter a resolução disso. Eu mostro para vocês que quem quer, né, não espera a hora acontecer, não tem aquele ditado mais ou menos assim. Então, estou aqui falando para vocês que eu estou me doando, né, doando para vocês algumas vagas para que vocês possam realizar esse neurocoach comigo durante 21 dias. Por que 21 dias? Porque esse é o tempo já foi estudado, né, que é o tempo que o nosso cérebro demora para criar uma nova rotina, uma nova circuitária neural e se acostumar com aquele processo, né? Então eu vou começar a fazer as perguntas. Eu sei que vocês não vão conseguir copiar agora, tá? Então o ideal é que vocês assistam a live depois, tá bom? Então a ideia é essa, para que vocês assistam a live de novo, tá? Para que vocês possam refletir quando você repetir esse processo, tá bom? Tem bastante gente aqui até de fora. Hello. Where are you from? Tem gente de fora. Hello. Nice. Então, a gente vai fazer essa prática, né, de neurocoach. Então, aí, eu vou deixar salva a live, a ideia é que vocês assistam depois mesmo, porque eu vou deixar isso para vocês realizarem as atividades de neurocoach, reassistam, né, essa aula, tá? Para que você possa, né, tipo,
refletir. É o ideal que você consiga anotar, tá? Não agora, mas depois, tá? Se você conseguir anotar, vai ser bem legal, tá bom? Então, a primeira pergunta, né? E a gente vai nosso próximo encontro, nós iremos trabalhar esses conceitos juntos, na quinta-feira. Então eu vou falar as perguntas para vocês, e aí a live fica salva, e vocês trabalhem isso internamente até amanhã, nas próximas 24 horas, tá? Eu queria dizer para vocês, a primeira pergunta, o que é ansiedade para vocês, né? O que é a ansiedade? Como você definiria a ansiedade? Né? Essa é a primeira pergunta. E aí a gente vai discutir na próxima live essas. Não tem certo, não tem errado, é você com você mesmo, é o seu momento de reflexão, de estar você com você mesmo, tá bom? Você é ansioso, né? Você é ansioso? O que você acha? Nós devemos aceitar a ansiedade, né? Ou lutá-la, ou lutar contra ela. O que é ansiedade? Foi a primeira. A segunda você é ansioso, você acha que o melhor é lutar contra ela ou aceitá-la? Quando você pensa em alguma coisa que vai acontecer no futuro, né? Algo que ainda vai acontecer, um pensamento, uma atividade futura e principalmente desconhecida, como que você vê isso? Como que você lida com essa questão de pensar numa atividade futura? Uma pergunta que não está aqui na minha lista, mas me ocorreu agora, que é muito importante para a gente trabalhar esse aspecto, se você sofre por antecipação, né? Você sofre por antecipação? Isso é uma pergunta super importante para vocês refletirem. E eu vou começar agora a entrar com umas perguntas que estão dentro do escopo aí do que é a ansiedade e principalmente do que a gente está querendo trabalhar, que às vezes parece que não tem nada a ver, mas a ideia é que você reflita sobre isso. A pergunta é, você termina uma tarefa antes de começar a outra? Se você termina uma tarefa antes de começar a outra. É igual eu falei pra vocês, aqui a gente não vai ter certo ou errado, a gente não vai ter... O que vai acontecer aqui é um processo de reflexão, tá? Outra pergunta para vocês refletirem, se vocês se sentem apreensivos quando vocês têm que realizar algo, né? Vamos lá. Rafa que chegou aí. A galera tá entrando e saindo porque eu tô falando que a gente tá... Eu tô fazendo uma série de perguntas e aí eu vou deixar a live salva e vocês vão ter 24 horas para refletir. O ideal é que vocês copiem essas perguntas num caderno e respondam por escrito, né? O fato de a gente escrever é bem interessante, tá? É bem legal. Então a gente vai... Eu vou digitar aqui, eu vou falar algumas perguntas e aí depois nas 24 horas que ela fica guardada, eu acho que tá conseguindo salvar no EditV, mas tem página minha que não consegue, só fica salvo 24 horas, enfim. Ou EditV ou nos 24 horas, volta, né? E faz essa autorreflexão com você sobre o processo de ansiedade, né? A gente falou ali um pouquinho de culpa no começo, e aí vocês vão analisar isso, tá? Você consegue descrever situações, fatos que desencadeiam a sua ansiedade? Separei aqui as perguntas. Hoje... imagina, deve ser uma pressão, né, Rafa? Tipo,
A gente fica ansioso. É uma das primeiras perguntas, né? Que é qual é a nossa sensação frente ao novo, né? O que seria para você um bom ponto para iniciar esse enfrentamento contra esses sentimentos de culpa e ansiedade que poderiam ser colocados em prática a partir de semana que vem? Eu fiz muitas perguntas, eu não vou falar todas para que vocês possam ter tempo aí de olhar a live vai ficar muito longa, para que vocês possam refletir. Hoje as lives agora fazem parte do curso lá o curso de EAD lá que a gente está fazendo. Quando você está ansioso, quais são as sensações físicas que você experimenta, né? Porque isso é bem interessante, porque a gente vai fazer a discussão na próxima live com a resposta de vocês, e a gente vai ver que nem sempre os sintomas são os mesmos para todo mundo, né? Isso é bem interessante. Você costuma fugir de determinadas situações com o intuito de evitar a ansiedade? Você foge de situações para evitar a ansiedade? Você sabia que existe maneira de você desligar essa ansiedade, de se controlar e principalmente desligar essa resposta do corpo em relação a esse processo neurocientífico em relação à ansiedade? Você sabia que existe mecanismos para isso? Tem um monte de pergunta aqui. Deixa eu escolher mais umas duas, porque eu acho que eu já tô aqui uns 15 minutos. Eu queria deixar umas 10, 15 perguntas para vocês refletirem. Você acha, isso é bem legal, você acha que o fato de você estar preocupado com a sua ansiedade te deixa mais ansioso? Te deixa ansioso? E vamos para a última. Essa última pergunta ela é bem reflexiva também, porque ela envolve uma questão até sociológica. O mundo atual hoje, ele está dando muita ênfase, né, na questão do ter em relação ao ser, né? É mais importante ter do que ser, ao ponto de vista mais geral da sociedade, né? Aí a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: você acha que isso faz bem ou faz mal para você, né? Porque tem gente que faz bem, tá tudo bem, a gente não pode julgar, né? Então eu fiz aí para vocês algumas perguntas, eu vou deixar aí salvo, ou no IGTV, ou onde o Instagram deixar salvo. E aí ao longo de até amanhã, a gente discute na próxima live, onde a gente vai retomar esses assuntos. Eu vou fazer uma explicação, né? E aí o que eu disse para vocês, respondam, reflitam, a resposta tem que vir da alma, e não tem certo ou errado. E quando a gente for fazer a próxima live, a gente vai fazer uma discussão, né? Esse é o processo de neurocoach, né? Eu coloquei as lives agora, quem não tá no curso, pode entrar a qualquer momento dentro de maio sem pagar e pode fazer a hora que quiser, né? E quem tá, essas lives fazendo parte de aulas, como aulas extras, né? E como eu mandei lá no e-mail. E aí eu vou sempre que tiver live, mandar e-mail para vocês para avisar que vai ter a live, que vai ser a nossa. E é importante que vocês estejam, se programem, porque o Neurocoach em AD, que é isso que a gente está fazendo, a gente está fazendo só a versão em AD, mas eu tenho a versão em grupo, onde a gente se encontra no Zoom, né, uma vez por semana para conversar. E a dinâmica é exatamente essa. A primeira aula do Neurocoach de ansiedade, do Cala a Boca Mente, eu passo as perguntas e a gente, e na verdade eu passo antecipadamente, discuto um pouquinho sobre elas, e no próximo encontro, que seria na próxima sessão, a gente discute baseado no que vocês responderam, baseado no que a neurociência explica, e o neurocoach.
A gente pode até combinar de fazer isso de repente no Zoom, onde vocês possam participar falando, tá? Então, vai ficar salvo, revejam, anotem no seu caderninho, no seu diário de bordo, essas perguntas, reflitam, e aí na nossa próxima live a gente vai fazer a nossa réplica, que esse é o processo de neurocoach, tá? Então se você não tá aí no curso, tem os links aí nos histories, tá? Eu vou estar postando sempre para você estar entrando lá e fazendo no seu tempo, tá? Então a live, na verdade, a aula, né? Porque eu tô falando aula o tempo todo porque é uma aula mesmo pro pessoal do curso. E quem não tá no curso sempre vai ter alguma coisa positiva para agregar, tá bom? Então eu vou finalizar. Quem já quiser, né? A partir do momento que já ficar disponível aí para vocês, já inicia esse processo de coach com você mesmo, né? A gente tá falando sobre ansiedade e culpa. Eu foquei nas perguntas na ansiedade, mas automaticamente, não vou dar spoiler, vai ter alguma coisa em relação à culpa. E a gente vai discutir isso depois no nosso próximo encontro, que será quinta-feira, tá bom? Gratidão, boa noite, se dediquem, que vai valer a pena, te garanto.